No século XVIII, o botânico suíço Carlos Linneu desenvolveu o relógio das flores, um registro feito das plantas floríferas que abrem e fecham em horários específicos do dia. O plano de Linneu não era perfeito, mas a ideia geral estava certa. As flores podem mesmo perceber o tempo, de certo modo. As glórias da manhã abrem suas pétalas regularmente de manhã cedo. O fechamento da Vitória Régia branca indica que é o final da tarde e as damas da noite, como o seu nome diz, abrem apenas à noite. Mas o que dá às plantas esse senso inato de tempo? Na verdade, não são apenas as plantas. Muitos organismos na Terra percebem ter uma consciência inerente de onde estão no ciclo diário. Isso se deve aos ritmos circadianos, os relógios internos que contam o tempo dentro de muitos seres vivos. Esses relógios biológicos permitem que os organismos tenham controle do tempo e percebam as dicas ambientais que os ajudarão a se adaptar. Isso é importante porque a rotação e revoluções do planeta colocam-nos num estado de fluxo constante, embora seja repetitivo e previsível. Os ritmos circadianos dão várias dicas para determinar quando um organismo deveria acordar, dormir e desempenhar certas atividades. Para as plantas, a luz e a temperatura são pistas que disparam reações que terminam em escala molecular. As células nos caules, folhas e flores contêm fitocromos, minúsculas moléculas que detectam luz. Quando isso acontece, os fitocromos iniciam uma cadeia de reações químicas, enviando a mensagem para o núcleo celular. Assim, os fatores de transcrição desencadeiam a produção de proteínas necessárias para desenvolver os processos que dependem da luz, como a fotossíntese. Esses fitocromos não só percebem a quantidade de luz que a planta recebe, como também detectam pequenas diferenças na distribuição dos comprimentos de ondas que a planta recebe. Com esse senso apurado, os fitocromos permitem que a planta diferencie o tempo, que diferencie o dia da noite e lugar, se ela está no sol ou na sombra, permitindo que as plantas ajustem suas reações químicas ao seu ambiente. Isso as faz madrugarem. Algumas horas antes do amanhecer, uma planta típica já está ativa, criando moldes de mRNA para o seu processo de fotossíntese. À medida que os fitocromos detectam o aumento da luz solar, a planta prepara suas moléculas captadoras de luz para realizar a fotossíntese e crescer logo ao longo da manhã. Após coletar a luz da manhã, as plantas usam o resto do dia para montar longas cadeias de energia sob a forma de polímeros de glicose, como o amido. Quando o sol se põe, o trabalho do dia termina, porém as plantas não ficam inativas à noite. Na ausência da luz do sol, elas metabolizam e crescem, quebrando o amido coletado durante a coleta do dia anterior. Muitas plantas têm ritmos sazonais também. Na primavera derrete o gelo do inverno. Os fitocromos percebem os dias mais longos e o aumento da luz, e um mecanismo ainda desconhecido detecta a mudança de temperatura. Esses sistemas transmitem a informação pela planta e a fazem produzir flores, preparando-a para os polinizadores atraídos pelo tempo mais quente. Os ritmos circadianos agem como um elo entre a planta e o ambiente. Essas oscilações vêm das próprias plantas. Cada uma tem um ritmo padrão. Mesmo assim, esses relógios podem adaptar as oscilações delas para as mudanças e dicas ambientais. Num planeta que está em fluxo constante, são os ritmos circadianos que permitem que a planta mantenha seu cronograma e controle seu próprio tempo. Se você gosta de aprender, inscreva-se em nosso canal. Toda semana publicamos novos vídeos sobre tudo, desde a história do mundo de acordo com os gatos, até como ser um melhor ouvinte. Fique ligado e fique curioso.